Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Classic Edition, Will aqui com vocês, e este é mais um review de uma figura da linha Masters of the Universe Origins, o Homem-Fera. É exatamente o capanga selvagem do esqueleto, na sua versão aqui reimaginada, repaginada nessa nova linha aqui, que remete às figuras vintage. Aqui está fazendo a sua participação no nosso canal aqui para a gente dar uma olhada melhor. O que a gente pode observar aqui agora a nossa já famosa, já comum embalagem com as pedras, as rochas vermelhas explodindo, o logo He-Man and the Masters of the Universe, que é a versão que está vindo aqui para a América Latina. A gente vê inclusive aqui o nome em espanhol e em português, não tá Beastman, não tem o nome americano dele aqui, né? Apenas Hombre Bestia e Homem-Fera. A mesma coisa aqui, o poder retrô renovado, logo da Mattel, indicador de idade. Aqui atrás, assim como a gente observou nas demais figuras, a gente também já está habituado, nós temos gravuras das figuras da primeira Wave. Aqui também um desenho que faz alusão, né, às características antigas do Power Punch, aqui no caso mostrando o quanto o personagem é articulado. E aqui também nós temos uma grande arte, uma arte muito legal que também faz menção às características das embalagens da linha Vintage, que a gente tem uma nova, né, uma figura, uma gravura totalmente nova, mas que também tem o mesmo apelo que tinha antigamente. Aqui dizendo que inclui um quadrinho, né, que são as mini comics, e só que diferente da versão americana dessas embalagens, aqui a gente não tem uma descrição do personagem. A mini comic citada está aqui atrás, como a gente já notou nas figuras do He-Man e do Esqueleto. A mini comic é a mesma Beast Barrage, que a gente vai dar uma olhada também tão logo abrir a figura. Olhando aqui, a gente observa o quão colorido ele é, a gente já consegue observar algumas articulações dele, que são basicamente as mesmas. E uma coisa legal também que a gente nota também a questão da homenagem às figuras antigas, o blister, né, com essa pequena bolinha entrando aqui, que prendia o peito do personagem aqui. É bem legal todos esses pequenos detalhes que chamam a atenção e que trazem a nostalgia a quem viveu a época e lembrava-se de abrir estas figuras aqui. Mas então não vamos nos demorar e vamos abrir o Homem-Fera para ver tudo que essa figura aqui nos traz. Antes de falarmos da figura propriamente dita, convém a gente dar uma olhadinha aqui na mini comic, é exatamente a mesma que veio com o He-Man e o Esqueleto, são as HQs que vêm nas figuras da primeira Wave, né? A Beast Barrage, que é aqui, infelizmente, na versão que está vindo pra gente aqui no Brasil, não tem os textos, né? Não tem os balões de texto, tem só as gravuras, dá só pra gente curtir a arte mesmo, né? Uma coisa que até passou batido nos meus outros reviews é aqui que o errinho na impressão, né? Aqui estão os guerreiros heróicos e aqui seriam os guerreiros do mal, né? Os vilões, e aqui tá como guerreiros heróicos também. Mancada aqui da tradução do pessoal que passou batido também da mesma forma e não se atentou para isso aqui. Mas fora isso, é exatamente a mesma HQ, sem nada mais a acrescentar. Agora sim, Homem-Fera devidamente liberto da sua embalagem, para a gente poder dar uma olhada melhor aqui nos seus detalhes, nas suas características e o que torna essa figura aqui tão legal. A primeira coisa que a gente nota é o quanto ele é bem construído, é uma figura bem sólida, como eu comentei já nos reviews do He-Man e do Esqueleto. Ele tem um apelo nostálgico aí muito grande, a questão das cores, dos detalhes, da maneira como ele está pintado, que a gente vai até esmiuçar um pouquinho mais. A primeira coisa que a gente pode notar aqui, bem interessante, na escultura da face, apesar de remeter demais à figura antiga, eu fiquei até surpreso, foi uma grata surpresa ver a quantidade de detalhes que a gente nota, seja na sua barba, na orelha, aqui nos detalhes da cabeça e na própria escultura da face. Uma coisa que chama a atenção é o fato de ele estar com a boca fechada, né? Diferente da figura vintage que tinha a boca aberta. Foi até uma inversão interessante, já que o Esqueleto Vintage tinha a boca fechada e o Origins tem a boca aberta, o Homem-Fera Vintage tinha a boca aberta e o Homem-Fera Origins tem a boca fechada. Mas eu posso até comentar que é bem interessante, o que me chamou a atenção de uma maneira muito positiva é a diferença de pintura. Isso aqui é uma característica muito legal.
os detalhes da pintura, sejam o azul aqui embaixo dos olhos, no lábio, e a diferença de tom que há entre o rosto e os dentes. Os dentes estão bem branquinhos e aqui esse tom amarelado. Na figura antiga a gente notava que era uma coisa só, era uma pintura só, exatamente para economia de custos, né? E aqui também também fazendo uma alusão à figura vintage, na figura clássica a gente nota todo esse detalhe aqui que era muito bem esculpido, tanto na figura vintage também, mas que não, por conta de economia, né, havia simples como se fosse um pequeno spray, algo simplesmente a tinta só borrifada aqui. Enquanto no Classics é todo detalhado, todo pintado, aqui também optaram por fazer como era a figura vintage, né? Simplesmente o borrifão de tinta aqui para dar a impressão de que tem um detalhezinho azul, mas é só. Fora isso, a questão de pintura, ele não tem muitos detalhes, ele não tem muito mais coisa. Inclusive um puxão de orelha que eu daria na Mattel aí, faltou um pouco de esmero aqui na pintura, nos braceletes dele, porque o He-Man Origins ele tem os braceletes pintados, né? E já que eles atentaram para esse maior detalhamento na figura Origins, podiam ter dado esse talentozinho aqui um pouquinho mais no Homem-Fera, ficou tudo uma cor só. Eu sei que a figura Vintage era tudo de um tom só também, mas já que fizeram no He-Man, né? Por que não fazer no Homem-Fera? Uma outra coisa legal aqui também, de novo agora dando os parabéns, é a questão de detalhes, né? A gente nota aqui essas pequenas garras, né, como se fossem umas lâminas que o Homem-Fera teria aqui sobre as costas das mãos. Eu achei muito legal, uma atenção ao detalhe, a figura Vintage tinha isso aqui e reproduziram na figura Origins. Fora isso, a gente tem esses detalhamentos aqui da pelagem que o Homem-Fera tem, né, a gente nota nas costas, o peito também tem, e aqui na base dos pés. E aqui esse pé que a gente normalmente chama dos pés de meia, né? E isso aqui é uma coisa interessante que até vou abrir um parêntese aqui para comentar, que a gente com o Homem-Fera a gente tem o terceiro dos 4 modelos básicos de corpos que os personagens da linha Mestres do Universo tinham originalmente na linha Vintage, na linha antiga. Nós tínhamos de humano normal, que era que o He-Man e o Mentor utilizam, com os braceletes, com os pés com as botas, e tínhamos dos demônios, que era o que o esqueleto aquático usavam, que havia pontas espículas aqui nos braços, os pés com aqueles 3 dedos, e aqui nós temos o terceiro, que é o das feras, em que nós temos claramente aqui braços um pouco mais longos e aqui esses pés que a gente chama de meia, né? Não há detalhamento de dedos aqui. Esse corpo meio simiesco, né? Esse aspecto meio de macaco também foi utilizado no Stratos, lembrando que eram as figuras originalmente lançadas, né, na década de 80, que eram He-Man, Esqueleto, Mentor, Homem-Fera, Stratos, Zodak e Teela. Teela que é o corpo feminino, que é o 4º modelo básico. A partir dali, a Mattel passou a produzir, baseado simplesmente nesses 4 modelos básicos de corpos, misturando e combinando partes para formar outros personagens, mudando cores e tudo mais. Fora isso, esse aqui é mais um tipo de corpo que a gente tem agora surgindo na linha Origins, que é o terceiro aqui, o das feras. Ele ia ser usado não tanto assim por tantos personagens, mas ele acaba sendo um característico também. O Homem Musgo, né, o Mossman, mais pra frente, que basicamente era um Homem-Fera pintado de verde e flocado, né? Também usava o mesmo corpo do Homem-Fera aqui, até inclusive a cabeça também. Vamos ver se na linha Origins vai ser da mesma forma, né? Fora isso, nós temos no Homem-Fera as mesmas características, agora que a gente já está familiarizado com a linha. Ele pode ser desmontado, pode ser separado a cintura, da mesma forma o braço pode ser desconectado. E as pernas também, apesar de ficar até um pouco aparente, né? Fica legal aqui, ficou até bem escondido essa botinha aqui, mas ela pode ser desconectada da mesma forma para misturar partes, se assim a pessoa que estiver brincando ou os customizadores quiserem fazer. Além da questão dos detalhes, quando a gente olha para a figura, ele é da mesma escala dos demais personagens, ou seja, coisa de mais ou menos uns 14,5, 15 centímetros, não mais que isso. E a gente pode citar também algo que a gente já está familiarizado com relação às articulações. O Homem-Fera ele pode subir a cabeça até aqui,
a vestimenta atrapalha um pouquinho, ele pode baixar, pode virar a cabeça para os lados, pode movimentar o braço 360 graus, pode movimentar a cintura, ele tem também articulação no cotovelo e aqui também nas mãos. A gente pode observar que ela pode baixar, subir, virar também 360 graus. A mesma coisa aqui nas pernas, ele pode ir com ela para trás até aqui, para frente até aqui, lembrando a curvatura que lembra das figuras vintage aqui na perna, por mais ereta que você tente deixá-la. Aqui a articulação do joelho, que é articulação simples, mas aquela nova articulação que a Mattel tenta deixar escondido, que a meu ver fica bem estranho. Eu não gostei muito dessa pontinha que fica aqui. E nós temos a articulação aqui na altura da canela, que como ele não tem bota nem nada, às vezes pode ficar meio estranho conforme você vira, né? Ficar meio evidente aqui. E no pé nós temos aqui, ele pode ir com ele para trás, pode ir para frente, tem um certo balanço aqui. Essa movimentação é muito boa, especialmente para a gente deixar ele em posições de batalha. É uma figura que para muito facilmente em pé, ele fica aqui, a gente pode deixar o pé exatamente preso ao chão e ele fica muito bem colocado em qualquer posição que você decida brincar com ele, movimentar, deixar exposto conforme você deseje. Quanto a acessórios, o Homem-Fera vem basicamente com a sua vestimenta, o seu colete, que ele é removível igual a figura vintage também. Aqui é preso da mesma forma, uma borrachinha, você pode simplesmente tirar, né? E aí você o liberta, dá para ver os detalhes do pelo esculpido no abdômen e no tórax dele. E nós temos aqui também os seus protetores aqui no bíceps, né? Esses tipo uns braceletes com espinhos, bem maleáveis, uma borrachinha bem molinha, mais do que a da figura vintage. O que é legal também, como eu sempre falo, que para preservar inclusive a criançada que gosta de brincar, às vezes trocar as peças, trocar as partes, nas figuras antigas às vezes tinha um problema de ficar estragando com o tempo, né? Esse problema eu acho que vai ser minimizado aqui em virtude desse plástico ser bem maleável, ser bem flexível. Um outro acessório que o Homem-Fera possui é o seu indefectível chicote, da mesma forma que era na figura vintage, né? Essa pequena cordinha e aqui a sua base para poder segurar. E ao segurar, exatamente como era na figura vintage também, ele não pega pela base do seu chicote, sim por essa borda aqui, para que possa prender na mão. Por que é isso aqui? Por que é uma base tão grande, né? Não cabe nem sequer na mão dele. Só a título de curiosidade aqui, quando a Mattel lançou as figuras dos Mestres do Universo na década de 80, ela reaproveitou muitas partes, assim como eu comentei no vídeo do Gato Guerreiro, em que era uma fera, né? Era uma pantera de outras linhas de brinquedo, inclusive um tigre da linha Big Jim, que eles reaproveitavam as partes. Faltou muita verba na Mattel na época também e reaproveitaram outras coisas. Uma delas era o chicote, que era da linha Big Jim também, que era de uma figura muito maior, em que ele segurava isso aqui na mão. Simplesmente a Mattel reaproveitou e aí foi lançado o Homem-Fera naquela época. Curioso, eles não recriaram o chicote, eles simplesmente fizeram o chicote como era o antigo para o Homem-Fera segurar da mesma forma. Aspecto nostálgico ou não, porque não tem como a gente não fazer essa referência, não poder se lembrar, né, de como era esse chicote aqui na década de 80. Ficou interessante até da maneira como fizeram para ele poder segurar. E aqui, como a gente sempre faz, a nossa hora da comparação, comparar o Homem-Fera da linha Origins com o Homem-Fera da linha Classics, para a gente observar as semelhanças e as diferenças entre as duas. Como eu sempre falo, isso aqui é uma figura de nicho, uma figura de colecionador, extremamente rica em detalhes, e dou a mão à palmatória assim, a questão deste Homem-Fera aqui, ele é uma das primeiríssimas figuras da linha, lançadas lá no início dela, há mais de 10 anos atrás. A gente já está fazendo de 12, indo para 13 anos quase do lançamento dessa figura aqui, e ela ainda me surpreende da quantia de detalhes, a riqueza que ele tem em termos de detalhamento e articulações. É uma figura muito impressionante. Ele é uma figura do começo da linha e ainda assim eu a considero uma das 5 melhores figuras da linha Motu Classics, porque é extremamente bem feito, extremamente
extremamente bem detalhado, os Four Horsemen no seu melhor. E aqui a gente tem comparado com o seu, vamos assim dizer, irmão menor, a sua versão Origins, que a gente pode ver pela diferença de tonalidade, apesar de serem equivalentes. Esse aqui é muito mais colorido, muito mais brilhante, né? A gente pode dizer que é o público que a Mattel quer pegar agora, especialmente essa criançada aí. Outra coisa interessante para a gente comparar é aqui os chicotes, né? Esse aqui é o do Homem-Fera Classics. Na linha Classics, os Four Horsemen tentaram corrigir a questão fazendo algo que fosse do tamanho da mão do Homem-Fera, enquanto que aqui a gente tem a recriação do chicote da linha Big Jim colocado para o Homem-Fera Origins. Bem interessante essa homenagem, você vê que a gente pode assim dizer, à figura original vintage, né, que era de um brinquedo que na verdade não era da linha de Mestres do Universo e a Mattel reaproveitou. E aí está, pessoal, esse foi o nosso review do Homem-Fera da linha Masters of the Universe Origins. É uma figura bem legal, uma figura bem divertida, uma figura muito bem construída. Eu gostei demais dele. Tem o He-Man, o esqueleto e agora ele. Eu achei muito interessante. Ele tá entre os meus top aqui também, dentre as figuras. É um personagem da lista A, vamos assim dizer, dos principais personagens aí. O capanga principal do esqueleto, né, seu braço direito. E é muito interessante, muito legal tê-lo aqui conosco agora na nossa coleção e poder estar fazendo esse review dele aqui. Eu achei uma figura muito legal, com uma grande alusão à figura vintage. Ele foi muito bem construído, as cores estão perfeitas, ao detalhamento, fora uma ou outra coisinha, como eu comentei, do seu bracelete, mas fora isso, é uma figura que ficou muito legal, está entre as melhores da primeira wave, ouso dizer, viu? Tá muito interessante, tá muito legal esse Homem-Fera aqui. E pessoal, agradeço a quem pôde nos assistir até agora. Se você é novo no canal, se inscreva, nós estamos começando aqui a fazer esses reviews de figuras de ação, especialmente da linha Motu Origins, então seja muito bem-vindo se é a sua primeira visita. Então acompanhe-nos que ainda muitos outros reviews estão por vir. E se você gostou, não deixe de marcar o joinha aí pra gente, para nos dar uma força. Divulgue, espalhe para os seus amigos aí sobre os nossos reviews e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!